Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Prever FM 71, primeiro jornal tá de volta. Você já sabe que às quintas-feiras a gente tem o quadro aqui Alimentação Saudável e a gente sempre recebe a nutricionista Karen Miyamoto. A gente sempre fala aqui de alimentos, a gente às vezes dá enfoque num alimento ou outro. Hoje a gente vai falar de um assunto um pouco mais complexo, né? A gente vai falar das doenças relacionadas também à nutrição. Carga dupla de nutrição, desnutrição, obesidade e tudo mais. E hoje a gente vai aproveitar esse gancho aqui também para falar um pouco de nutrição esportiva também com o Felipe Uri. Então, sejam muito bem-vindos. Bom dia, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom dia, gente, tudo bem? É um prazer, muito obrigado, Prever, muito obrigado pelo convite, Karen. Um bom dia para vocês. Então vamos lá, vamos começar assim, Karen, eu não entendo nada disso. O que é dupla carga de nutrição? Bom, a dupla carga de malnutrição é uma epidemia que a gente está passando, né, global, na verdade. Então ele tem impacto em diversos lugares. E nada mais é do que a pessoa consome ali alimentos com alta concentração de calorias, alta concentração energética, que a gente chama, mas uma baixa qualidade nutricional. Então são aqueles fast foods, as bebidas açucaradas, que elas possuem muita energia, muitas calorias, mas elas não fornecem o que é importante para o nosso corpo, para fazer ali a manutenção, a prevenção de doenças, a promoção da saúde. Isso acaba gerando o quê? A alta carga energética aumenta o peso, né? Então causa sobrepeso e obesidade. Mas devido à falta de vitaminas, minerais, dos macronutrientes também, a gente tem uma desnutrição. Então, quando a gente fala um pouco sobre desnutrição, vem aquela imagem de uma criança ou do adulto emagrecido, com a face marcada. Mas hoje em dia, hoje em dia a gente sabe que não é isso, né? Que a gente pode ter tanto o paciente emagrecido, quanto essa transição epidemiológica que a gente chama para o paciente com sobrepeso, com obesidade, mas faltando ali nutrientes muito importantes. E isso é muito vulnerabilizado, né? Então a gente, na verdade, tem que sempre examinar os pacientes de modo complexo, não achar que esse paciente está sempre em excesso de tudo, né? Muito pelo contrário, ele tem deficiências e mais pra frente a gente vê diversas consequências disso. Então quer dizer que, basicamente, a pessoa está acima do peso, não quer dizer que ela está, entre aspas, saudável de forma alguma, né? Exatamente. Muito pelo contrário, a gente tem que sempre fazer uma avaliação completa no paciente emagrecido, no paciente sobrepeso, no paciente com obesidade, né? Para avaliar certinho. Porque, por exemplo, um paciente que tem uma alimentação ali que não é muito rica, né? Esses nutrientes que a gente preza para a saúde, vamos supor o cálcio, né? O cálcio, a gente teve uma diminuição do consumo drasticamente nos últimos tempos, principalmente pela difamação do leite, que é a nossa principal fonte, né, de acesso. Então as pessoas divulgaram muito que o leite era inflamatório. A Sociedade Brasileira de Nutrologia publicou uma cartilha separada, fora do habitual, para mostrar que muito pelo contrário, né? O leite, ele é uma fonte importante desse nutriente que previne a osteopenia, a osteoporose, que é uma doença que a gente tem em alta prevalência nas mulheres pós-menopausa, nos idosos, né? Então nós precisamos consumir. E daí, uma vez que a gente tem essa diminuição do consumo, vai impactar lá na frente. Então pode ser, por exemplo, que esse paciente com sobrepeso, com obesidade, ele não tem uma ingestão bacana de cálcio agora, ele não tem a osteopenia nem a osteoporose agora, mas na vida ali da terceira idade ele possa vir a ter, né? E o que daí já é muito mais difícil da gente tratar. Então o que a gente sempre preconiza, né, isso da promoção da saúde, para prevenir que o paciente não chegue nesse ponto. Sim, então quer dizer que a dupla carga de má nutrição, no caso, pode existir num mesmo indivíduo. Sim, é exatamente isso. Na verdade, a dupla carga é a concomitância entre o sobrepeso mais a desnutrição. E quais são os principais fatores que levam a essa situação, na verdade, né? Muito disso que a gente atribui aos fast foods, às comidas mais práticas, às embaladas. Como a gente sempre fala, né? A gente sempre conversa sobre a rotina muito mais corrida hoje em dia. E daí a gente também tem a globalização da alimentação, então a gente tem isso dos alimentos que vêm muito dos Estados Unidos, né? Normalmente, então os salgadinhos, a pizza, o donuts, os lanches, os refrigerantes. E daí a gente tem esse maior consumo pela praticidade, pelo paladar também, que ele é muito mais agradável, né, no nosso paladar. Então isso leva a essa consequência. Não é que, por exemplo, se você tá ali vivendo uma rotina de uma alimentação equilibrada e aos finais de semana, uma vez durante a semana você sai com seus amigos, com a sua família, cumprindo um papel social, cultural da alimentação, né?
isso não vai impactar super negativamente na sua vida. A gente pode consumir isso, né? Mas um consumo muito frequente vai levar a essa deficiência. Eu acho que vale lembrar também que muito importante destacar é exatamente isso que a Karen falou, de a gente olhar principalmente pro lado estético, né? Então vamos pensar, às vezes o obeso ou quem tá com sobrepeso, a gente pensa que ele tem tudo muito ali. Então tem muita gordura, tem muito músculo, só que essa parte da desnutrição, dessa dupla carga, é exatamente isso. A gente analisar a composição corporal do paciente, né? Então, a gente vê isso muito na esportiva, mas a gente também vê isso muito na parte clínica, né? Então, não é porque a pessoa que tá com obesidade, sobrepeso, que ela vai ter boa massa muscular. Então, na verdade, ela tem mais acúmulo de gordura, muito mais acúmulo de gordura. E aí, quando sofre uma doença uma enfermidade, uma comorbidade um pouco mais severa, toda aquela massa muscular que já era pouquinho, vai definhando um pouco mais, e aí que causa desnutrição, por exemplo. Então, por isso que é bem importante fazer toda essa análise individual, de avaliação corporal, pra gente conseguir direcionar bem o tratamento dos pacientes, né? E crianças, adultos, idosos são afetados da mesma forma? Não. Não, a criança, por exemplo, tem um impacto bem maior, porque ela tá durante o desenvolvimento dela, né? E a gente fala que uma vez uma moça me falou isso e eu falei, nossa, é a frase perfeita, que ela fala que a infância é um solo que a gente pisa pra vida toda. Então, tudo que você faz ali nesse período do desenvolvimento impacta muito mais do que acontece quando a gente tá na vida adulta. Vai refletir pro resto da vida. Exatamente. Então, a criança, toda a transformação que acontece no metabolismo dela é muito mais acelerada, porque ela tá nessa fase de desenvolvimento mesmo, né? O idoso também, ele é um pouco mais... como eu posso dizer? É porque existe a fragilidade como uma doença, mas o frágil que a gente entende quando a gente fala dessa forma é assim, um pouco mais sensibilizado, né? Então depende muito também. Depende também de diversos outros fatores. Se a pessoa adulta tem alguma doença ou não, se ela está bem ou não. E muito disso que o Felipe falou também, a gente tem o que a gente chama de obesidade sarcopênica, né? Que é o paciente que tem esse excesso de peso, mas baixa massa muscular, baixa função muscular também. E a gente encontra bastante hoje em dia, e é uma avaliação que precisa existir na atenção básica, na atenção primária mesmo, para não chegar ali ao agravamento, né? E a gente tem que cuidar desse paciente com complicações muito maiores, né? E é principalmente por conta a imagem tá refletindo bem mesmo, mas o que a gente falou desse consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados, né? Então, se a gente parar para pensar nos fast foods, ele vai ter uma grande quantidade de gordura, uma grande quantidade de açúcares já processados, né? Refinados, então isso acaba não sendo o alimento completo. Então tem muitas calorias, vai conseguir matar sua fome tranquilamente, né? Vai te saciar, mas não vai ser completo nutricionalmente falando. Vai ganhar gordura, mas não vai ganhar massa muscular, e aí junto também com outros aspectos da qualidade de vida da pessoa, né? Às vezes a pessoa é tabagista, é sedentária, tudo isso culmina junto com uma má alimentação e pode provocar tudo isso que a gente tá conversando agora. E quais são os principais desafios, então, de um nutricionista numa situação de um paciente com dupla carga? Principalmente isso da transição da alimentação, né? Mas o que a gente faz normalmente para tornar consistente tudo isso é não mudar de uma forma muito radicalizada. Porque tudo que é radical, como a gente já mencionou, acaba sendo muito fora da nossa realidade. E provoca rejeição também, né? A pessoa rejeição. Tem uma maior resistência, né? Exatamente. Então, essa transição parcial, então, por exemplo, esse paciente, ele faz poucas refeições, 2 refeições ao dia, ele come fast food nas 2 refeições. A gente tenta inserir mais e uma das refeições a gente faz ali uma alimentação um pouco mais bacana. Então, igual do lanche, né, que é uma coisa prática, a gente sugere, vamos fazer um hambúrguer caseiro, o pão pode manter, o queijo, a gente troca o queijo por uma qualidade um pouco melhor dentro das possibilidades. É tudo sempre muito alinhado. É o que a gente conversa de mudar disso do prescritivo e falar assim, não, você vai fazer tal coisa, e tipo, tudo bem se a gente trocar tal coisa? O que você sugere que a gente poderia fazer dentro da sua realidade pra tornar isso possível? Ok pra você? E daí, às vezes, a gente pensa assim, nossa, nem tá mudando tanto, né? Mas aí, de mudança em mudança, consulta a consulta, a gente vê que depois de uns 3, 4 meses, a pessoa já tá fazendo 4 refeições, metade das refeições já estão fornecendo os micronutrientes e os macronutrientes que ele precisa. Ele já começa a perceber aqueles sinais de melhora da disponibilidade, da disposição, do pensamento muito melhor, né? Porque essas vitaminas e esses minerais, principalmente, a deficiência deles levam a limitações à nossa rotina, que a gente atribui às vezes tô cansada porque trabalho muito. Tô cansada porque tenho muitas coisas para fazer e não tô dando conta de, por exemplo, ter um tempo bom para me alimentar. Mas a gente fala, separa esse tempo da alimentação e você vai ver que seu trabalho vai render mais, que seu treino rende mais.
Porque daí seu corpo tá mais completo, você tá tendo aquilo que você pode utilizar como substrato, né? Pra ter um desempenho melhor realmente. Às vezes não é nem só cansaço, é anemia mesmo, né? Tem isso Pior que também, é. né? Às vezes tem essa situação também. E o quanto a situação socioeconômica de um paciente impacta nessa dupla carga de nutrição? Quanto interfere nisso? É bastante, assim, porque o que a gente fala, esses alimentos ultraprocessados, industrializados, eles conseguem ser produzidos numa larga escala, que a gente chama, né? Então, assim, o próprio ingrediente que, vamos supor, o salgadinho, né? De milho, a base de milho, quase que eu falo as marcas, né? Mas enfim, os salgadinhos. A gente pega o milho, a gente vai ver quanto de milho tem salgadinho, é pouquíssimo. O resto são aditivos, né? E esses aditivos, eles são muito mais custeados. Então, a gente consegue produzir um volume grande com baixo custo, porque a gente distribui para muitas pessoas. Então, realmente isso torna mais acessível. Mas a partir do momento que a gente também, como nutricionista, entendendo o território que a gente vive, entendendo as hortas comunitárias, onde a gente consegue fazer, por exemplo, uma cesta bacana, o paciente que está em vulnerabilidade econômica, a gente propõe para assistência social contribuir, a gente monta esse planejamento a partir desses fatores para o paciente. Não, então, você consegue receber do município uma cesta de legumes, de verduras. Você consegue receber do município, por exemplo, leite, né? A gente faz a indicação, a orientação, ele recebe, a gente conversa. Hoje, aqui em Botucatu, a gente tem o banco de alimentos. A gente teve uma experiência bem bacana, né? Você quer falar um pouquinho? Eu acho que, mas ainda entra nesse, que eu quero falar ainda, entrar nesse desafio de a gente conseguir montar um plano ou uma orientação individualizada para o paciente. Então, isso da condição socioeconômica é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque cada indivíduo vai ter as suas dificuldades, vai ter ali o que ela pode comprar ou não, mas tem muito do estigma antes também do paciente de às vezes pensar que, por exemplo, esse alimento ele é um pouco mais barato, só que quando a gente vai conseguir montar o plano, a gente sempre pensa nisso. Então, por exemplo, acho que um exemplo que eu gosto de usar muito é, por exemplo, o macarrão instantâneo. Ele é barato, é fácil de fazer, mas às vezes a gente pode colocar na ponta do lápis que a gente pode mesmo preparar o macarrão normal que a gente está acostumado, cozinhar ele, preparar uma fonte de proteína um pouco mais barata, vai render mais porções, vai render mais refeições, e isso é infinitamente mais saudável, por exemplo, que o macarrão instantâneo. Então, são esses pontos específicos de uma troca simples de, vamos tentar trocar isso que já está pronto para você mesmo preparar. Já vai ter todos os nutrientes, por exemplo, e vai melhorar absurdamente a qualidade da refeição das pessoas. Sim. Mas isso de conhecer o território é extremamente importante. Então, o nutricionista, quando se depara com isso, a gente tem que saber. Poxa, tem hortas comunitárias? Algum lugar é mais barato para comprar, por exemplo? Aquele lugar ele tá fornecendo as frutas, legumes e verduras de boa qualidade, de um pouco mais acessível. Então são todas essas coisas que a gente acaba colocando na ponta do lápis e ajuda o paciente a tentar melhorar um pouco a alimentação dele, né? E realmente na rotina a gente, por exemplo, sai e daí compra um salgado e uma bebida. Daí o salgado R$3, a bebida R$2, R$4. E daí de pouquinho em pouquinho que você vai fazendo isso, se a gente montar um planejamento quinzenal de uma compra, você consegue comprar um volume grande desses alimentos, que bem armazenados eles duram bastante, e você consegue fazer um volume, uma saciedade, uma fonte de nutrientes muito importante. Então, diversos pacientes chegam pra gente, né, que tem esse hábito de pedir pelo menos 3 vezes na semana o delivery. E compra essas coxinhas, esses lanches, em vez de almoçar. E daí, quando a gente fecha ali 2 meses, o paciente vê que sobra dinheiro. Por causa do planejamento de compras. Por causa do planejamento da rotina. Eu acho que uma coisa muito legal de falar também, e um dos desafios é porque muitas vezes o paciente chega para nós e já entra aquele, novamente utilizando a palavra, mas daquele estigma, tipo, nossa, eu vou no Nutri, ele vai cortar tudo que eu gosto, eu vou... Nunca mais como açúcar. E eu vou viver de verde agora, vou comer brócolis no café da manhã, alface no almoço e apenas isso, né? Sendo que a gente tenta fazer as trocas que tá adequada pro paciente que ele gosta de comer. Então, esse exemplo que a Karen utilizou é incrível, porque chega o paciente que adora fazer um lanchinho à noite, adora comer um fast food, um hambúrguer e tal, e a gente fala, você pode comer esse hambúrguer, só que se você comprar, por exemplo, esse corte de carne, você pode comer isso todos os dias. Você ainda vai emagrecer, se for pro lado, por exemplo, da estética, do esportivo, né? Você vai emagrecer, vai estar sendo saudável, tem fonte de proteína, vai ter fonte de ferro, menos gordura, diferente daquele hambúrguer que você tá comprando toda vez, e às vezes vai sair até mais barato do que você tá comprando, por exemplo.
Então, essas estratégias que a gente vai montando é extremamente essencial pro paciente. E aí, depois de um mês, ele fala, nossa, daqui deu certo mesmo. E não é que não foi tão difícil quanto eu pensava. Porque a gente vai alinhando de pouco em pouco e aquilo, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. E tem também a questão de orquestrar toda essa mudança na rotina diária também do paciente, Sim. né? Tem esse desafio também em relação até ao horário de trabalho dele, outros afazeres que ele tem no dia a dia também, né? Muitas vezes a gente é mais um personal de arrumar planejamento do paciente do que nutricionista mesmo. Então, a gente olha e, por exemplo, uma pessoa que tem uma rotina de trabalho extremamente exaustiva, não tem tempo para absolutamente nada, então cabe a gente pensar, tipo, e se a gente colocar um lanchinho um pouco mais rápido aqui, e aí, ou se você tentar almoçar esse horário, tipo, que é onde dá para encaixar uma refeição. Ele para, é verdade, não tinha pensado nisso. E se a gente tentar planejar, utilizar o final de semana para planejar umas 3 refeições? Nossa, verdade, eu consigo fazer. Tudo fica um pouco mais simples, né? Isso também, até essa coisa do final de semana, de preparar, às vezes deixar refeição preparada já para a semana inteira também. Existe essa opção também, né? Às vezes o alimento já preparado, ele até é melhor conservado do que ele cru, às vezes, não? Sim, a carne principalmente, né? Também deixar já isso de assado, tirar um pouco isso da quantidade de água que a gente fala, né? Da atividade de água, que é o que faz mais ali a proliferação das bactérias, dos fungos, né? Então, esse planejamento faz toda a diferença. A gente também tem os recursos de congelar, né? Que apesar de, tipo, a gente conversou, existem pessoas que gostam. A Natália acho que não gostava muito, né? Não curto muito, não. E não tem problema nenhum, a gente só encaixa mesmo o que faz ali. Então no começo da semana já consome o que é mais perecível e depois no resto da semana o que é menos perecível, né? A gente consegue fazer toda essa dinâmica. Então foi isso que o Felipe falou, né? A gente consegue organizar a partir do que o paciente gosta, do que ele tem de possibilidade de acesso, tanto financeiro quanto de localização mesmo para ele comprar, né? Para ele receber em casa, que a gente tem esse recurso hoje em dia, que ajuda bastante, para tornar tudo possível ali dentro de cada rotina. Então é possível reverter, digamos, um quadro de desnutrição ou de obesidade só com a alimentação, sem precisar de medicamento, por exemplo? Depende, na verdade. Depende do estado de gravidade do paciente, depende se ele tem outras comorbidades, né? Que são outras doenças associadas, por exemplo. Se for um estágio inicial, onde a gente não tem danos tão prejudiciais, sim, a gente consegue. E mesmo que não seja um tratamento puramente pela alimentação, seja um tratamento que a gente tem que associar o medicamento, a atividade física, né? A alimentação tem um papel crucial, é o que a gente fala. Ele não é o único determinante, mas é crucial. Eu acho que crucial e talvez a gente coloca num top 1 ali de coisas que precisamos mudar. Então, tanto é que as diretrizes relacionadas a isso, né? Obesidade ou doenças cardiovasculares, problemas de dislipidemias, por exemplo, né? Triglicerídeo alto, colesterol alto. As diretrizes sempre preconizam o seguinte: muda o estilo de vida primeiro. Então, vamos ver se durante 3 meses ou 6 meses você consegue ter uma melhora, mudando a alimentação, fazendo atividade física. E aí, depois que tem o manejo dos tratamentos. Então, a parte farmacológica, se a parte farmacológica não deu certo, é uma obesidade grau 3 ou mais, por exemplo. Então, pense em outras estratégias, outros procedimentos. Mas é inegável que a alimentação e a mudança do estilo de vida é o início de tudo. É o início de tudo e é o crucial para todo o tratamento. Então vamos supor que, por exemplo, acho que é muito legal a gente falar disso, porque às vezes a pessoa vai tomar um medicamento, um fármaco, ele vai conseguir fazer o efeito dele, obviamente, só que ele não mudou absolutamente nada no estilo de vida dele. Então, cortou o medicamento, vai continuar comendo fast foods, vai continuar tendo os maus hábitos de alimentação e de estilo de vida dele. Se cortar o medicamento, infelizmente pode voltar ao estágio 0, né, da doença. Então, acontecer tudo de novo. Então, por isso que é legal juntar tudo para que isso depois consiga durar para a vida inteira, né? Bom, nós estamos conversando aqui com o Felipe Uri, eu tô falando Iuro toda hora. Felipe Uri e a Karen Miyamoto. A gente tá falando do quadro Alimentação Saudável. Estamos falando sobre nutrição. A gente vai falar logo mais também sobre nutrição esportiva. Se você tiver a sua dúvida, pode mandar no nosso WhatsApp 3440 1009, que a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Prever FM 723, estamos de volta e hoje nós estamos recebendo aqui Karen Miyamoto e Felipe Uri. Estamos falando de alimentação saudável, estamos falando sobre nutrição e você pode mandar a sua pergunta também no nosso WhatsApp 3440 1009. Inclusive, tem pergunta de ouvinte aí, Natália? Temos uma pergunta da Patrícia. Ela tá falando que com a idade o metabolismo costuma mudar, né? Que ela sempre foi magra, mas depois de uma certa idade ela engordou e
por meses e por mais que ela coma pouco, ela ainda não consegue perder peso. Ela gosta de comer bastante, mas nem sempre exagerados. E ela não entende o porquê. E eu encaixo a minha pergunta nisso tudo. Eu também. Eu, de uns anos pra cá, eu sempre fui magra, era um palito. Só que de um tempo pra cá eu engordei. Eu entrei numa faixa de peso que eu não consigo sair. Não sai. Parece que estagnou ali. E só vai pra cima. Exatamente. Eu vou falar então, daí você completa então. Bom, existem diversos fatores, na verdade, relacionados a isso. A gente não pode atribuir a uma única coisa e que todo mundo é individualizado, por mais que a gente tenha semelhanças, né? E a gente precisa fazer essa avaliação geral. A gente parte desse ponto. Conforme o envelhecimento vai mudando, principalmente de nós mulheres, né? A gente tem muita alteração hormonal. E a alteração hormonal, ela mexe diretamente com isso, da composição do corpo, do ganho, manutenção e perda de peso. Esse é um ponto importante, né? Também a gente tem o fator genético, que por mais que às vezes ele impacta mais em alguma fase da vida, a gente vai ver em algum momento. E o terceiro ponto que eu gostaria de colocar, antes do Felipe falar, né? É que também às vezes a gente tá fazendo assim, a gente abdica de muitas coisas, mas na verdade tem uma coisa que a gente tá mantendo e a gente não tá sabendo que essa coisa é a principal que tá fazendo. Por isso é importante, pelo menos, uma conversa com um profissional pra gente dar uma alinhada. E daí, por exemplo, o paciente chega, daí ele tirou o pão, tirou o macarrão, tirou o arroz que ele ama, tirou um monte de coisa, mas ele continua tomando o achocolatado e o refrigerante em todas as refeições. Daí, se a gente muda, por exemplo, isso, já tem um impacto totalmente diferente. E só pra finalizar, antes do Felipe contribuir, eu gostaria de falar também que o volume, ele não é um sinônimo de, tipo assim, muito mais calorias o tempo todo. Então, a gente tem pacientes que chegam pra gente e falam, olha, eu quero comer muito volume. É isso que me deixa feliz. E daí a gente consegue, dentro de um volume pequeno ou de um volume grande, dinamizar ali as calorias que esse paciente precisa receber e os nutrientes também, né? Pode falar. É exatamente isso que a Karen falou, na verdade. Então, às vezes a gente tem que enxergar todo o planejamento e como que tá a estrutura do plano alimentar seu e da Patrícia, que é ouvinte, né? Às vezes tem uma refeição que tá pesando um pouco a mão e tá equilibrando as coisas, não tá conseguindo emagrecer, mesmo que ache que tá comendo pouco. Mas um outro ponto muito importante também é que chega muitos pacientes assim, então principalmente mulheres com minha idade e tal, é muito comum, come pouquinho assim por muito tempo, só que o nosso organismo, nosso metabolismo às vezes tá acostumado com aquela caloria. Então até a gente precisa fazer um manejo para tentar subir até um pouquinho mais as calorias, isso vai trazer mais energia, vai trazer mais disposição para o paciente, a gente consegue encaixar uma atividade física para aumentar o gasto energético dessa pessoa, e aí a pessoa volta a emagrecer, por exemplo. Então, às vezes, são esses manejos que a gente consegue fazer. Às vezes ela tá comendo tão pouco, cortou tantas calorias, tanto por tanto tempo, que o metabolismo falou, tá bom, é isso que tá tendo, então eu tô vivendo, por exemplo, de 2 bolachinhas, tô vivendo com um cafezinho e quase nada de almoço, então é isso. Só que a gente vai tentando manejar melhor a alimentação e esse emagrecimento ele volta a acontecer. O metabolismo enxerga que deu uma melhorada, por exemplo. Então, são alguns desses manejos que a gente tem que olhar por inteiro, ver se não tem nada acontecendo de mais preocupante, por exemplo, fazer uma avaliação física completa pra gente conseguir melhorar e trazer o objetivo da paciente, por exemplo. Falando, a Karen mencionou sobre hormônio e tudo mais, o Felipe também deu essa pincelada a respeito disso, me fez pensar no uso de hormônios também, não só de pílula anticoncepcional, que contém hormônio, mas também quem toma, às vezes, hormônio, injeta hormônio até para exercício físico, isso também influencia na alimentação, não digo na alimentação, mas na estrutura corporal, então. Completamente. Então, esses hormônios, então, principalmente no lado da hipertrofia, né? A gente vai ter um manejo da alimentação totalmente diferente. E o manejo, principalmente do personal e do treino, se é o objetivo da pessoa, totalmente diferente. Então, a gente, normalmente, esses hormônios, ele pode aumentar um pouco mais o metabolismo, né? Então, vai ter um gasto energético um pouco maior. Então, a gente consegue aumentar as calorias ou a gente consegue aumentar a quantidade de proteínas para esse tipo de pessoas. Para as mulheres também, então a gente dá uma olhada no hormônio, às vezes está fazendo uso de algum medicamento que tem um desses hormônios, a gente vê como que vai afetar na alimentação, se
os planos vai ser totalmente diferente, por exemplo. No caso da mulher com menopausa também? Acontece da mesma forma? Também, então. Também tem essa oscilação de hormônio, né? Sim, a gente tem muito também o que reacendeu nos últimos anos da reposição hormonal. Então a reposição hormonal, ela não é deliberada, né? Ela não é uma coisa para todas as pessoas, tem que ser avaliado bem individualmente. A gente fala que para mulher pós-menopausa, a gente tem intervalo de ouro ali de oportunidade de 10 anos. Depois disso, tem que avaliar muito mais assiduamente para ver se realmente essa pessoa vai ter uma contribuição da reposição hormonal ou não. Mas ela é importante, né? Então, assim, por exemplo, ela tem muito relacionado à disposição, à libido, são fatores de estética, do bem-estar. Então, assim, são coisas que a gente precisa sim garantir que a mulher esteja tendo adequadamente. Que pós-menopausa a gente tem essa mudança que a gente não tá muitas vezes acostumada e o corpo tem essa alteração, né? Mas a gente também tem os riscos, né? E por isso que a gente tem que avaliar. Então, ele é muito relacionado às doenças cardiovasculares, por exemplo. Então, a gente tem que ver, esse paciente cabe ele ou não. Acredito que dentro da nutrição esportiva, a mesma coisa. A gente tem diversos problemas relacionados a isso pelo mau manejo. Não é que o paciente ele não poderia receber, né? Às vezes ele é um paciente que receberia essa indicação, mas é uma coisa que não pode ser ali sem o acompanhamento de profissionais. Exatamente, Isso é um assunto extremamente delicado, tanto na área da nutrição, mas principalmente na nutrição esportiva. Porque a gente sabe que o uso é feito, então muitas pessoas fazem o uso. E a principal atenção que a gente tem que tomar é exatamente isso de fazer o uso com orientação médica, se for fazer, que seja bem feito e que seja um bom acompanhamento. Não é só porque o amiguinho da academia tá usando ou porque alguém indicou, não é bem assim, então... Viu no Google? É um medicamento, é algo que você tem que tomar cuidado, é algo que pode trazer malefícios à sua saúde, então... Mas também a gente tem que entender que esses pacientes podem chegar a nós, então cabe a gente também saber manejar isso. Então, se ele faz uso, o que a gente pode fazer para sempre pensando na saúde, então melhorar a saúde dele, continuar promovendo saúde, mas trazer o objetivo que ele quer, né? E conversar bem certinho, esclarecer e que o paciente ele realmente esteja alinhado, né? A gente tem que entender o que esse paciente entende dessas informações. Porque você chega e fala, olha, eu não trabalho com isso, eu não vou fazer isso, o paciente já chegou. Fazendo isso, né? E daí se você fala assim, não, eu não faço isso, você não vai tomar, você corta isso dele, ele vai achar alguém que vai passar pra ele. Ele vai procurar outro profissional, exatamente. Então você tem que passar essa segurança, explicar e falar, olha, são essas consequências, são essas as causas, o que você realmente quer, você consegue alcançar esse objetivo de uma outra forma ou não, né? Avaliar global mesmo. Então, aproveitando então que tem os tipos diferentes de nutrição, focando então na nutrição esportiva, qual que é a maior diferença na alimentação de uma pessoa normal, eu, por exemplo, e um atleta? Tá, muito legal essa pergunta. A alimentação é um outro tipo de nutrição, né? Do que a gente tava conversando aqui, a gente tava falando da dupla carga, desnutrição e tal. Quando a gente pensa no atleta ou quando a gente pensa no aspirante à atividade física ou pros ratinhos de academia aí, né? É um outro tipo de nutrição. Então a gente, muitas vezes a gente vai focar muito mais nesse lado um pouco mais prescritivo. Então aquilo que a Karen falou, de tentar passar as orientações, então por escrito, vamos comer mais alguma coisa, vamos comer isso, vamos trocar isso por isso. Às vezes pra nutrição esportiva, né, pro atleta ou pro aspirante de atividade física, a gente já tem que contabilizar melhor a alimentação. Então, vamos supor, isso muda muito, então vale ressaltar que vai depender muito do objetivo do paciente que vai chegar a nós, né, na nutricionista. Às vezes a pessoa só quer melhorar a alimentação. Então a gente não precisa ficar, você precisa comer tanto de arroz, você precisa comer tanto de carne. Mas se o paciente chega com o objetivo de, não, eu quero melhorar na atividade física, eu quero ter esse corpo, eu quero chegar nessa parte mais estética, então é inegável que a gente precisa, então vamos começar a contar melhor as calorias, vamos começar a pegar mais nesse lado, vamos puxar um pouco mais a sua orelha, porque afinal é o objetivo da pessoa. Então essa é uma das grandes coisas que muda. A gente organizar, estruturar, contabilizar as calorias, contabilizar as alimentações, mas também outros pontos, por exemplo, de algumas outras refeições. Então, pós-treino, suplementações que às vezes é necessário, mas muitas vezes não é também. Então é muito importante a gente dar uma olhada nisso. São alguns dos pontos que interferem e muito na qualidade das refeições para a gente conseguir buscar aquilo que o paciente almeja, que é basicamente a performance e o desempenho esportivo. Então a pessoa quer melhorar naquilo, a gente precisa dar o que é necessário para ele. Então vamos lá, vamos começar então falando dessa suplementação, principalmente de pré e pós-treino. Tá. De como é que isso funciona e quando é indicado até, inclusive. Perfeito. Acho que a gente consegue até dividir em assuntos diferentes. Então, por exemplo,
pós-treino, às vezes nem precisa de suplementação. Pode ser só alimentação mesmo, né? Então vamos supor, uma refeição pré-treino, é muito legal a gente entender nessa questão de energia e disposição do paciente. O pré-treino, vamos pensar que é algo que precisa motivar o paciente ou o atleta a fazer aquela atividade física. A gente precisa dar uma energia a mais para ele. E aí que entra muitas vezes a felicidade aqui dos pacientes da esportiva, que é onde a gente consegue encaixar, por exemplo, um docinho. A gente pensa que o nutricionista vai cortar, mas um doce de leite sempre cai bem, um leite condensado, um suco de uva, por exemplo. São alguns alimentos que a gente tem alta quantidade de açúcar, né? Não é tão exagerado assim, mas vai trazer aquela energia antes do treino, por exemplo. São algumas atividades, são um exemplo, por exemplo. Às vezes o paciente faz muito uso já da suplementações com cafeína, porque vai dar aquele gás a mais, vai dar aquela energia, vai motivar pro treino. E aí também pode ser uma opção. Às vezes o cafezinho do dia a dia também já ajuda para pessoas que têm uma sensibilidade um pouco mais alta à cafeína, por exemplo. O energético. O energético também, que o energético nada mais é do que um pré-treino que você compra no mercado, né? Tipo, e o energético só vai ter alguns compostos diferentes, mas nada mais é do que a cafeína, que vai dar um gás um pouco a mais. Então o pessoal da academia também adora bastante, né? O pós-treino a gente pode pensar que é uma refeição para repor aquilo que a gente gastou no treino. E também é o momento, depois do treino, a gente tem um momento que a gente chama de janela anabólica. Então é um momento que o nosso corpo ele tá muito propício a receber os nutrientes depois daquele treino. Então a gente gastou pra caramba, a pessoa fez um baita treinão, então vamos repor aquilo. Então uma refeição completa com todos os nutrientes, carboidratos, proteínas, um pouco de gordura, pra gente conseguir repor, mas ainda estar dentro do plano. Então o pessoal da esportiva aí, então se for por exemplo da academia, que quer hipertrofia, que quer ganhar massa muscular, o pessoal gosta muito de proteína, né? Então come carne, frango pra caramba, então esse seria o momento ideal do pós-treino, por exemplo. A gente coloca uma refeição rica em proteína, uma refeição rica em carboidrato pra gente conseguir repor e estimular mais ainda a síntese proteica, por exemplo, para ganhar massa muscular. Aquela banana que é distribuída depois de uma corrida, por exemplo? Isso, exatamente. Então é para repor principalmente o carboidrato. É muito legal que você trouxe um outro exemplo. Eu tava pensando, por exemplo, em academia, mas a pessoa que faz uma outra prática de atividade física, corridas, por exemplo, que a gente chama de endurance, é uma abordagem totalmente diferente. Porque a gente pode pensar que, por exemplo, essas pessoas elas precisam ser leves. Então ela não pode também fazer uma refeição pré-treino muito exagerada, porque senão vai interferir no desempenho e na capacidade desse atleta. E os carboidratos são mais importantes ainda. Então, não sei se vocês já viram, mas corredores, né, maratonistas ou ciclistas, eles estão com aqueles gelzinho e colocam aqui na boca. Sim. Que lá nada mais é do que carboidrato. Então, é para repor tudo aquilo que ele foi perdendo, foi gastando, porque ali na bioquímica da coisa, né, na fonte de energia que gasta esses atletas é totalmente diferente dos atletas que, por exemplo, é do estímulo de força, por exemplo. Então, os manejos são totalmente diferentes. E, por exemplo, para maratonistas ou ciclistas também precisa tomar cuidado com os eletrólitos. Então, às vezes, gasta muito sais, minerais e tal, e a gente precisa repor isso durante a prática de atividade física, por exemplo, ou em provas, por exemplo. Você mencionou da janela anabólica ali, depois do treino, no caso, né? E o pré-treino, quanto tempo antes de um treino ele deve ser consumido? Exato. Isso vai depender, novamente, muito da atividade física da pessoa. Tá. Então, por exemplo, se a pessoa for fazer uma maratona, for fazer uma corrida, esse pré-treino, na realidade, né, a gente conseguir manejar o carboidrato, isso vai de um dia anterior. De todo o carboidrato que a pessoa comeu um dia anterior, pra gente conseguir dar bastante esse estoque, que é como se fosse a gasolina. A gente enche o tanque pra caramba pra pessoa conseguir correr tudo que ela precisa. Agora, se a gente pensar no exercício de força, o pré-treino, se for entre 1 hora para dar uma quantidade legal de carboidrato, para dar um gásinho a mais, e se for pro estímulo da cafeína, o energético e tal, 40 minutos, 1 hora antes, para ter todo o tempo de ação da cafeína, para chegar no treino já motivado. Então, mais ou menos entre esse momento. Entre 1 hora, um pouco mais, dependendo assim, se for pro estímulo da academia, por exemplo. E as suplementações artificiais, digamos assim, que a gente falou Perfeito. aqui, né? De chegar na farmácia, você olha aquele pote ali, de repente tá em promoção, 3 pelo preço de 1. Ah, vou levar, eu não sei nem se eu preciso. Eu não sei nem pra que serve, mas eu vou levar. A suplementação é um assunto muito legal de conversar, porque às vezes, principalmente nessa área da esportiva, às vezes o paciente vai chegar em nós já tomando um monte de suplementação. E aí a primeira pergunta que eu gosto de fazer é:
você sabe pra que isso serve? E aí ele olha pra minha cara e fala, eu não faço a mínima ideia. Tomo porque é legal. Tomo porque eu vi a embalagem, tomo porque alguém indica, ou porque o personal, alguém indicou e um amigo tomou. Mas nem sabe pra que indica, né? Mas a suplementação é como se fosse, na verdade, a cereja do bolo. Então, é o detalhe final ali da construção do plano alimentar do paciente que a gente usa na suplementação. Então, não adianta nada. A pessoa não come direito, não faz as refeições direito, não tem um plano de atividade física estruturado. E aí já vai lá e começar a tomar suplementação. A suplementação serve pra meio que ajudar um pouquinho ali na alimentação da pessoa, no dia a dia, no planejamento. Então, vamos supor, o pré-treino que a gente tava conversando. Às vezes já tá tudo alinhado certinho. A pessoa faz uma refeição pré-treino, pós-treino, almoça, janta, faz os lanches dela. Só que tá faltando aquele gás. Sei lá, às vezes a pessoa só consegue treinar 7 horas à noite, né? Ou, sei lá, depois do trabalho. Eu gosto muito de treinar, então vamos tentar colocar um pré-treino. Isso pode, mas aí sempre tem os prós e os contras, né? Às vezes, rico de cafeína pode atrapalhar um pouco o sono. Então é tudo isso que a gente tem que explicar pro paciente também, ó. Você vai tomar esse pré-treino, tem cafeína, pode atrapalhar seu sono. Vamos ver se melhora ou não. Não, tá tranquilo. Então, beleza. Então, pode tomar. Ou ainda, por exemplo, na suplementação, a gente vê muita suplementação de proteína. Os whey proteins da vida, por exemplo. Que nada mais é do que como se você estivesse comendo um frango ali naquele momento de você tomar o shake. Como se você estivesse comendo um frango. Será que é necessário? Às vezes a pessoa já tá consumindo a quantidade de proteína adequada para ela. Às vezes ela tá comendo frango com um copão de shake do lado. Exatamente. E o excedente, ele é excretado, né? Então, às vezes não é tão válido. Porque por isso a gente fala da necessidade da individualização. Exatamente. Exatamente. O paciente já tá batendo. Tudo que ele tá consumindo ali do whey tá sendo excretado. Tá sendo uma coisa que ele não tá utilizando. Então não tá sendo eficaz pra ele, né? Tem que ter tudo isso bem organizado. Exatamente. Às vezes a pessoa só tá gastando dinheiro fora mesmo. Então por isso que a gente fala que é a cereja do bolo, né? Então antes de você usar a suplementação, procure os profissionais adequados, né? Nutricionista, personal, pra estruturar o seu treino. Pra você conseguir fazer o melhor disso. E aí a gente parte pra suplementação pra gente conseguir potencializar aquilo lá que tá precisando. O mesmo acontece com as vitaminas, por exemplo, vitamina em excesso, tudo mais. Às vezes é suplemento de A a Z, de repente tem alguma coisa ali que você tá tomando a cápsula lá que é completa. Exatamente. E tem coisa que você não precisa, né? Exatamente. Tem um excedente às também, vezes né? você só tá fazendo xixi com nutrientes e vitaminas a mais mesmo. E tem que tomar cuidado, porque exatamente. E porque não é só isso do desperdício financeiro, mas também porque existem algumas vitaminas que são hepatotóxicas, né? Então elas fazem mal ali pro fígado, elas podem prejudicar a função do rim também. Então a gente consome ali porque as pessoas consomem e não é pra gente. Existe um endocrinologista, né, o Bruno, que ele é muito bom e ele publicou uma vez um texto, uma matéria falando assim que não é uma corrida para todas as pessoas, assim, por exemplo, tá todo mundo tomando suplementação, eu também tenho que tomar, porque a gente sente isso às vezes, tá todo mundo tomando creatina, tá todo mundo tomando whey, tá todo mundo tomando as outras coisas, eu também tenho que tomar, senão eu vou ficar pra trás. E não é isso. Se você fizer uma coisa bem organizada, uma alimentação, suplementos necessários, você consegue organizar certinho. E isso da suplementação é sempre por meio dos exames e dos sintomas e sinais. Avaliar, comparar com exames anteriores e assim suplementar. E a partir da suplementação, o profissional sempre tem que passar o tempo. Então eu vou suplementar a vitamina D pra você, dose de tanto, por tanto tempo. E a reavaliação quando? Porque os pacientes chegam, às vezes estão 3 anos suplementando uma coisa. Exatamente. E não é assim, né? A partir da suplementação é sempre um período mesmo que você faz ali pra garantir e reavalia depois. Entender o motivo daquela suplementação é muito importante também. Sim. Então, até para os ouvintes e tal que estão ouvindo aqui, perguntar pro médico, por que eu tô suplementando isso? Ou perguntar pro nutricionista e tal, pra que serve isso, né? Tipo, pra ver se faz sentido na sua cabeça você suplementar aquilo por tanto tempo. Entender o porquê exatamente, que tá sendo passado aquilo pra você, né? Então, o whey é um exemplo que eu gosto muito de falar pro paciente, Então vamos supor, a pessoa tem uma rotina extremamente complicada, não consegue fazer uma refeição em algum momento, não consegue fazer um lanche da tarde, não consegue fazer essa refeição pós-treino. Então vamos, com o paciente concordando, fala, dá pra gente encaixar um whey, mais alguma fruta, por exemplo, a gente tem uma refeição completa. Tudo bem pra você? Não, tudo bem, eu consigo comprar, eu acho que é uma boa. Então beleza, então a gente começa a tomar a partir daí. Então são algum exemplo, por exemplo, de como a gente consegue encaixar tudo isso. Perfeito. Agora são 7h43, estamos conversando aqui com Felipe Yuri e Karen Miyamoto, estamos falando de nutrição. Se você tiver a sua dúvida, manda aí no 3440-1009 que a gente vai para mais um rápido intervalo, o último de hoje, e já volta.
Prever FM 745, estamos de volta, estamos recebendo Karen Miyamoto no quadro Alimentação Saudável e hoje na companhia de Felipe Yuri, estamos falando sobre nutrição. Se você tiver a sua dúvida, manda no nosso WhatsApp 3440 1009. E a pergunta que eu quero fazer agora é o seguinte: como é que a alimentação pode influenciar no desempenho não só físico, mas no mental do atleta? Nossa, essa é uma boa pergunta, na verdade. Eu posso começar falando alguns pontos, então. Bom, primeiro a gente parte do princípio que existe o comer social, o comer cultural, né? Então, por exemplo, a partir do momento que a gente restringe ali, que você não vai sair com seus amigos, você não vai comer num casamento, você não vai comer, não vai poder sair pro bar, a gente já causa um mal-estar inicial mental. Fora isso, a restrição, principalmente de carboidratos, ela inibe a liberação de alguns hormônios, que são hormônios do prazer, do bem-estar, né? Isso impacta, igual quando a gente tira o doce, tem aqueles desafios, né? Lançados e as pessoas param de comer o açúcar e ficam o quê? Estressadas, né? Então a gente pode continuar consumindo dentro das quantidades adequadas para produzir isso e ter esse manejo certinho, né? Existem algumas pesquisas também que foram publicadas na última década mostrando que o aumento do consumo estrito ali de alimentos ultraprocessados, industrializados, os fast foods, eles também têm uma associação mais forte com doenças mentais, né? Como a depressão, a ansiedade. Quando você fez essa pergunta, eu já pensei em duas coisas. Primeiro que uma alimentação mais regradinha, saudável e tal, vai melhorar essa questão do mental, pensei no foco. Então, isso que a Karen já falou no começo do programa, de melhorar a disposição, melhorar a energia, melhorar a qualidade de vida no geral da pessoa. Mas indo pro outro lado mental, né, do psicológico, a gente precisa ter muito esse cuidado. Principalmente em atletas, parece que não, mas é muito comum isso. Recentemente teve até notícia aí de atleta que pesou um pouco a mão, teve um comer compulsivo, e isso pode ser crucial pro atleta, pode ser até meio que uma sentença para ele de ele querer abandonar tudo, não querer competir e largar de vez a mão, por exemplo. Então são algumas coisas que isso pode acontecer, às vezes uma restrição muito grande pro atleta, né? E isso que a gente tem que entender do atleta. Às vezes ele vai fazer porque é o objetivo dele e ele é muito centrado nisso. Então essa restrição muito grande pode atrapalhar e afetar muito o psicológico do paciente. Então às vezes tem esse comer um pouco mais compulsivo, né? E ele vai lá, come pra caramba e aí pode acabar completamente com o psicológico dele. Então é sempre importante a gente entender esse lado social, esse comer social que nós, seres humanos, temos. Então acho que todo mundo gosta de sair para comer com os amigos, gosta de fazer um churrasco no domingo com a família. E é isso, a gente tem que encaixar essas refeições, esse comer social no meio do plano alimentar. Porque senão a gente pira. Imagina se a gente tivesse que comer arroz e frango todos os dias, todas as refeições, toda hora. Eu não aguento. Frango com batata doce no almoço, na janta, no café da manhã. Deus me livre. Eu prefiro ficar com meu pãozinho de queijo, doce de leite. E existem também os neurotransmissores dentro do sistema digestório, né? Então, assim, antes a gente achava que neurotransmissores era uma coisa só da cabeça, uma coisa neurológica mesmo, mas hoje em dia a gente já sabe que existem neurotransmissores. O estômago é o segundo cérebro, né? Exatamente, é essa descrição. E dentro disso que você trouxe, me remeteu muito o que a gente chama das dietas restritivas, né? Que é uma dieta que muda totalmente sua realidade, tira muitas coisas ali de você que te dão prazer. Isso te leva a um estresse, um nervoso, um mal-estar, igual o Felipe falou, e depois essa compensação de um consumo um pouco mais elevado de calorias. E daí, de novo, você quer ter essa penitência de, não, vou restringir muito, mal-estar, daí compensação. E daí a pessoa fica nisso. E daí a gente começa a desenvolver uma relação muito negativa com a alimentação. E com o nutricionista, né? Então, por exemplo, é muito comum. Os pacientes chegam você já passou por nutricionista? Não, nunca passei. Já tentou fazer alguma dieta? Já, eu cortei o arroz, cortei o pão, cortei tudo, vivi de salada e frango. Quanto tempo você conseguiu? Uma semana. Ou uma semana a pessoa sendo muito focada, né? Então, porque essa alimentação não é sustentável pra pessoa de jeito nenhum. Imagina, você cortou tudo que você gosta. Então, por exemplo, eu tenho minhas refeições preferidas. Eu sou mais do paladar salgado. Eu adoro hambúrguer, adoro pizza. Imagina ficar meses sem comer essas refeições, eu vou surtar. Ou ainda um docinho, eu sempre tenho um docinho na dieta também. Se eu ficar sem um docinho, eu vou surtar. Então não tem como. A gente tem que deixar aqueles alimentos que é importante pra pessoa, pra aquela alimentação ser mais prazerosa, né? Senão cria esse preconceito com o nutricionista de ele vai cortar tudo que eu tenho, que eu gosto, tudo que eu gosto de comer, e aí não vai seguir. Por isso que essas dietas muito restritivas, as pessoas não conseguem seguir por muito tempo.
Dá no máximo um mês e aí a pessoa volta de novo, reganha o peso, desiste ou até ganha mais peso, porque aí a pessoa fala, não é pra mim mesmo, então vou comer o que eu quero e já era. Mas aí puxou um gancho interessante também, falando de não só de não procurar um nutricionista, mas também das dietas. As duas coisas juntas, né? Às vezes a pessoa fala, eu sei que eu preciso me alimentar melhor, ou eu preciso perder peso, eu preciso melhorar a minha alimentação para praticar um esporte, para ir na academia e tudo mais. Mas, nossa, ir no nutricionista é muito caro, eu não tenho dinheiro, eu vou fazer alguma dieta aqui por conta própria, vou procurar aqui no Google e de repente achei, por exemplo, jejum intermitente. E aí? Sim. É muito danoso, né? Porque a gente sempre fala, tudo é individualizado. Sim. E daí, uma vez que você pega e submete seu corpo a uma coisa muito radicalizada, a gente pensa a custo de quê? Né? De uma coisa imediata, mas ali na frente você vai pagar com essas deficiências nutricionais que a gente colocou no início, com mal-estar, com baixo desempenho no trabalho, se sentindo mal psicologicamente, mentalmente. Então, não, né? As dietas da moda, elas trazem esse imediatismo, né? Que muitas vezes os pacientes esperam da gente. Então, aquele paciente que já chegou no limite, que é o nutricionista como um escape, que é o personal trainer como um escape, ele chega ali e quer que a gente seja, assim, totalmente punitivo com ele. E não existe isso, porque a gente entra na dieta restritiva, entra nisso que não cabe. Então, quando a gente explica, mostra pra ele, as calorias. Tem paciente que eu mostro. Eu mostro o cardápio, eu mostro como a gente dinamiza, como isso tem tanto de caloria. Tem paciente que se sente seguro. É a explicação, é o acesso à informação para ele ter autonomia, para poder ter segurança para fazer as coisas em paz. Porque é aquele paciente que segue tudo certinho e tem medo de comer o doce de leite. Mas o doce de leite tá no plano alimentar dele. O chocolate tá no plano alimentar dele, dá para colocar, né? Totalmente individual de novo, né? Tipo, sim. Mesma coisa comigo. Tem pacientes que eu nunca que eu vou mostrar as calorias para ele. Sim. Eu monto o plano e falo, é isso. Pode fazer essas opções, mas tem outros pacientes que eu já senti o feeling, às vezes já tá com mais tempo de acompanhamento comigo, que eu posso falar, você pode fazer essa refeição com tanto de calorias, você pode comer esse docinho com esse tanto de caloria. E o paciente vai conseguir seguir bem, vai estar atingindo o objetivo dele tranquilamente. Mas isso das dietas à moda, é uma coisa que parece que não, né? Mas é uma frase que serve muito para nós ou pros nossos amigos personagens também, que às vezes o barato sai caro para esses pacientes, né? Sim. Às vezes eles tentam economizar com nutricionista, economizar com um bom profissional, só que aí eles vão lá na farmácia, compram um suplemento de R$300, um manipulado de R$500, que é para melhorar unha, cabelo, sono, e na verdade não tem nada disso que vai melhorar. E aí deu mais de R$1.000 por mês, não procurou um bom profissional, não conseguiu atingir o objetivo, gera frustração, e aí fica nesse ciclo infinito de... Sim, é o que a gente sempre conversa. Cuida da sua saúde hoje em dia, que é uma opção sua. Lá na frente, se você precisar passar com o médico, fazer operações, tomar medicamentos, não vai ser uma opção, você vai ter que fazer. Então, assim, cuida hoje em dia para que lá na frente você tenha tranquilidade de uma vida em paz, plena, com bom desempenho e saúde. Uma maior idade, digamos assim, né? Exatamente. A melhor idade com qualidade de vida, né? Exatamente. Senão a gente tá ali, chega lá no futuro suplementando 1000 coisas, com 1000 medicamentos. Exatamente. A gente tem um grande problema, um grande desafio atualmente, que é a polifarmácia. Então, todo mundo passa um suplemento, todo mundo passa um medicamento, e daí chega ali o idoso numa situação mais crítica, um pouco mais difícil, e daí o que a gente vai tirar? Sendo que os medicamentos interagem, sendo que algumas coisas estão ali, daí viram um Lego. Aí você não sabe o que você tira, o que você não tira, porque o paciente já tá no estado mais difícil, né? Então é o que a gente fala, hoje a gente cuida para que o paciente esteja completo lá no futuro em paz. E é muito difícil isso pra gente, porque o que acontece? É a ausência da doença, é a ausência do mal-estar. Então, o que a gente consegue destacar pro paciente perceber que ele tá tendo resultado ali? Falar, olha, você começava ali com muito refluxo, hoje em dia você não tem mais, percebe? Você começava com gastrite, com muita dor de cabeça, com muita queda de cabelo, hoje em dia você não tem mais. Porque a gente não reconhece, é o que a gente sempre fala. A gente só valoriza a garganta quando tá doendo. Exatamente. Então, a gente tem que ter tudo isso muito ali e o paciente confiando nesse processo mesmo, né? E sempre trazendo o objetivo que o paciente quer, né? Isso é um fato. Mas, às vezes, o paciente, ele foca muito naquele objetivo que ele chegou da primeira vez pra você. Então, por exemplo, eu que trabalho um pouco mais com emagrecimento, algo do tipo, às vezes o paciente quer chegar pra perder peso. Só que não enxerga as outras melhoras que ele teve. Então, aí é importante o nosso papel também. Você percebeu se você tá com mais energia e disposição? Olha, eu rendi melhor no trabalho no último mês. Eu tô conseguindo ir mais vezes na academia. Eu tô me sentindo um pouco mais disposto. Tá conseguindo fazer cocô mais vezes durante a semana? Que às vezes, né, o paciente é um cabritinho e faz cocô uma vez por semana. Não. Tô indo no banheiro todos os dias, tá melhor, tá mais tranquilo, tô conseguindo comer mais fibras. Ou até a gente pode
por exemplo, a gente faz uma comparação de 1 ou 2 meses, a gente faz o exame do paciente em um mês, no outro já tem melhoras absurdas porque melhorou a alimentação. A gente já olha, não foi só o peso que melhorou, né? Tudo bem que você perdeu, sei lá, meio quilo, mas seus exames melhoraram pra caramba, você tá com mais energia, você tá com mais disposição. De uma vez que você ia pra academia na semana, você passou a ir 5 vezes na semana. Então, por causa dessa energia, dessa disposição, então muitas outras coisas estão melhorando. E isso que é legal de fazer o paciente entender também. Que não é só aquilo que ele tá querendo almejar que melhora, e sim um todão, né? A saúde completa. E esse acompanhamento, esses exames, digamos assim, quais são os exames periódicos para acompanhar essa possível melhora do paciente? A composição corporal, principalmente. Então, a gente avalia por diversos métodos, né? O percentual de gordura, a quantidade de músculo, a parte da hidratação, tudo certinho pra gente ter esse comparativo. Porque igual a gente fala, o paciente que chega e muda a alimentação e começa a fazer mais exercício físico, ele ganha massa muscular e ele perde gordura. Só como ele ganha massa muscular, às vezes a diferença na balança não é tão grande quanto ele tá realmente tendo de resultado. Então, a partir da composição corporal, a gente consegue mostrar pra ele. Exatamente. Isso dos exames bioquímicos, exames de sangue, é só se o paciente tiver necessidade mesmo, indicação. Então, ele chegou com sintomas, chegou com sinais. Sim. Ele tem um histórico realmente de uma alimentação deficiente, por exemplo, do ferro, daí a gente avalia. Agora, senão, não precisa fazer, né? Tem que ser uma coisa bem certinha. Quem tem, por exemplo, medo de agulha, não precisa se preocupar que vai precisar fazer exame de sangue todo mês. Não precisa, tá tudo bem. Às vezes é mais pelo objetivo do paciente mesmo, né? Chegou na saúde, tipo, eu tô procurando aqui um nutricionista, o médico falou que eu tô com colesterol alto pra caramba, diabetes e tal, então vamos, sei lá, a glicemia tava em 130, a gente conseguiu melhorar a alimentação, já caiu pra 100, 90, então já esses exames de rotina, assim, que às vezes é necessário passar, se o paciente precisar, né, obviamente. Avaliando tudo, sim. Bom, muito bem, nós conversamos aqui hoje, então, com a Karen Miyamoto em mais um quadro Alimentação Saudável. Volta na quinta-feira que vem, né, Karen? Sim. Então, na quinta-feira que vem, então, de novo às 7 horas, Karen estará aqui. A gente vai tratar de outros assuntos. Felipe, muito obrigada pela sua presença, obrigada pela sua contribuição, suas informações. Eu acredito que foi uma entrevista bem informativa, né, meninas? Foi bem... A gente fala muito, né? Mas assim que é bom, assim que é bom. Obrigado, gente, obrigado pelo convite. Só pra finalizar, parabéns pra Prever por estar disponibilizando esse espaço pra Karen falar um pouquinho de alimentação saudável. Esse lance de educação nutricional é extremamente importante, porque acho que todo mundo conseguiu aprender um pouquinho. Então, às vezes é esse tipo de coisa que falta para os pacientes entenderem um pouquinho melhor sobre a nutrição, de não fazer dieta restritiva. Então, é um espaço muito importante. Muito bom. Muito obrigada, então, pela presença. Até semana que vem, Karen. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.